Bom dia, meus amores! Hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro de 2024, um dia portal. Nós temos a sequência de 3 vezes o número 1 que carrega a frequência do início, do começo, das novidades, da coragem, do pioneirismo, da liderança. E hoje, numa forma muito sincrônica, uma sincronicidade do universo, nós damos início também à lua nova escorpiana, a partir das 9 horas da manhã e 47 minutos. Escorpião, que é um signo regido por Plutão, mas também tem a corregência de Marte, que é esse planeta da coragem, do início, da força de ação, da liderança. Plutão, que é o outro regente de Escorpião, é uma frequência arquetípica que também trabalha os ciclos, as mortes e os renascimentos. Então nós temos um chamado muito claro aqui da espiritualidade. Olha, essa lua nova, vamos lá, vamos se lançar no novo, vamos fazer as mudanças que precisam acontecer e serem manifestadas em nossa trajetória nesse momento. Vamos colocar a mão na massa. É um chamado para ancorar a sua força de ação e a sua coragem. Além disso, nós temos também muito forte a energia de água, o elemento água presente no céu. Na noite de ontem, tivemos um trígono entre Mercúrio em Escorpião com Netuno em Peixes. Até falamos na mensagem da quinta-feira sobre soltura, sobre libertação, sobre perdão, sobre mágoas sendo curadas, rancores, ressentimentos, sentimentos de vingança sendo trabalhados. Os nossos mentores fazendo intervenção no nosso campo para limpar determinados nós emocionais e questões do passado que estavam truncando o nosso caminho, impedindo de você avançar. Então, uma grande limpeza está acontecendo. Alguns aqui até podem sentir desconforto estomacal, podem sentir também dor de cabeça ou uma letargia no corpo, uma sonolência muito grande, tá? Até um sono fora de hora por conta dessa limpeza profunda que está acontecendo. Escorpião é esse signo que trabalha com a cura, com a regeneração e com expurgos. Então, podemos também perceber na nossa vida, e aí isso pode ser manifestado, pode reverberar em vários campos para cada um aqui que está me escutando nesse momento, em uma área da vida, ou em várias áreas da vida, né? Mas de maneiras diferentes. Então, pode ser que algum expurgo esteja acontecendo na sua área profissional. E Escorpião, gente, devo falar, isso não é prazeroso de transmitir, mas é isso. Escorpião trabalha traumas, aspectos mais densos e dolorosos. Então, alguns de vocês aí podem estar passando por restrições financeiras, por um momento muito desafiador no campo profissional, de desencontro, de desencaixe, de desânimo, tá? Outros até em situação de desemprego, procurando trabalho e sentindo essa desesperança. Mas olha só, os mentores estão falando aqui para que vocês fortaleçam a fé. Nada é por acaso. Esse momento que você está vivenciando é uma fase, é um momento, não é um decreto. Eu vou ficar desempregada para sempre. Não, não é um decreto, é uma fase. Então, encare como uma fase. Fortaleça a sua fé. Faça os movimentos que você tem sido intuída ou intuído a fazer. Existe guiança espiritual nessa fase da sua vida também. Então, busque por essa guiança. E seguir, eu sei que está aqui redundante, mas é isso, gente, seguir por essa guiança. Muitas vezes a espiritualidade está tentando nos guiar, mas aí nós estamos colocando a carroça na frente dos bois. Nós achamos que temos o domínio de tudo. Então, fortaleça a sua fé, siga a sua intuição. Está sentindo de fazer um cadastro lá no LinkedIn? Faça. Está sentindo de enviar um currículo para aquela empresa? Envie. Está sentindo de mandar mensagem para aquela amiga? Mande. Está sentindo de criar a sua rede social? Crie. Está sentindo de finalizar a sua rede social? Não sei, não quero mais continuar por aqui, estou pensando em começar algo do zero. Faça. Escorpião, gente, é um signo de muita força. Vocês não têm ideia da força escorpiana e da força do morrer para renascer.
O arquétipo que rege o signo de Escorpião são dois arquétipos assim intensos, a borboleta e a fênix. A fênix vira pó e renasce das cinzas. Então é isso também, às vezes pode acontecer de você, quer saber, vou dar uma grande guinada aqui, tenho esse Instagram com 15 mil seguidores, vou desativar, vou começar um do zero, porque o engajamento aqui não tá legal, porque eu tô sentindo que o público que existe aqui não tem ressonância comigo, vou começar do zero. Foi isso que eu fiz lá atrás, comecei do zero. Esse canal aqui, eu conto nos dedos de uma única mão quem eram as pessoas conhecidas que sabiam da existência desse canal. Porque eu queria que fosse um crescimento que Deus trouxesse às pessoas. Um crescimento assim, que Deus trouxesse às pessoas que têm ressonância com a minha energia, com o que está sendo dito aqui. Então eu confiei plenamente no todo. E aos poucos, meu público foi chegando. Aos poucos, essa nova egrégora aqui foi se formando. Mas eu comecei, gente, completamente do zero. Completamente do zero. Então, às vezes, pode ser esse chamado também para essa força interna do morrer para renascer. Para alguns, pode ser, inclusive, no âmbito afetivo e emocional. Você finalizando um relacionamento que você vinha patinando há muito tempo, mas aqui você recebe a força interna para fazer essa movimentação, para tomar essa decisão e para bancar essa decisão, porque alguns de vocês que estão me escutando aqui já tomaram essa decisão antes, mas voltaram atrás. Não tiveram força o suficiente para bancar a decisão. Então aqui você recebe a força para bancar essa decisão, para realmente se firmar nessa decisão e seguir em frente, sem olhar para trás. Então, você está recebendo essa carga energética, você está recebendo a possibilidade de nadar a favor dessa corrente energética. Use a seu favor. Um outro ponto importante também, falei aqui sobre intuição nos próximos dias, na verdade, ao longo dos próximos 30 dias, porque uma lua nova, ela demarca o início de uma lunação. Então, as próximas fases da lua, elas estarão conectadas a essa lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante serão da lunação escorpiana que está começando hoje com essa lua nova em escorpião. Então, ao longo dos próximos 28 a 30 dias, podemos sim estar muito intuitivos, com os nossos canais mediúnicos mais aflorados. Para quem é trabalhador, trabalhadora da luz, pode ser até um período em que você sinta a região do terceiro olho sendo expandida, sendo trabalhada, a região aqui das têmporas, o chakra coronário, um pouquinho de dor, às vezes pode acontecer. Óbvio, sempre faço esse adendo. Se está saindo do normal, você conhece o seu corpo, vá buscar a unidade de saúde, pelo amor de Deus, porque nem tudo é espiritual. Dito isso, para quem trabalha com arte também, é um período muito interessante para que você se conecte com o divino, entendendo que o Criador não é à toa, gente, que chamamos Deus de Criador, porque ele criou tudo que existe. Então, a maior fonte de criatividade é o Criador. Se conectando com o divino, você está se conectando por tabela com uma fonte de criação infinita, infinitas possibilidades. Para quem trabalha com arte, com marketing, trabalha com a criatividade, exercendo a criatividade de alguma forma, a conexão com o divino vai estar facilitada nesse período, fazendo com que, por tabela, a sua criatividade esteja aflorada também, tá? Então, estaremos passando ao longo dos próximos 28 a 30 dias por processos de limpeza, processos de cura, de regeneração, de expurgo e de fortalecimento da nossa fé. Alguns passos que você vinha vacilando para dar, aqui você recebe a força para conseguir dar esse passo e bancar esse avanço. Um outro ponto é que essa lua hoje faz um trígono com Saturno em Peixes. Saturno é um planeta de consolidação, de estruturação, de disciplina, de foco, de planejamento. E a Lua rege as nossas emoções. Então, Saturno vai exigir de você esse comprometimento com o seu campo emocional. Se proteja mais. Se você já sabe que determinada pessoa acaba tendo comportamentos tóxicos na sua direção, se afaste, se proteja,
Crie estratégias para que você não seja afetado. Vá fazer sua terapia. Se você sente que você é manipulada por essa pessoa, estamos na temporada escorpiana, gente, vai ficar escancarado também quem nos manipula. E até se você é uma pessoa que tem uma predisposição a ser manipulador, manipuladora, isso pode ficar escancarado. As pessoas ao seu redor percebendo esses enlaçamentos, essas teias de manipulação que você vem a criar, tá? Porque Escorpião é um signo muito manipulador, muito dominador, possessivo, controlador no lado sombra. Então, durante a temporada escorpiana, isso fica escancarado. Então, nós devemos nos afastar de pessoas ou contextos que estejam nos causando dor e sofrimento. A temporada escorpiana, ela fala bastante sobre dor, mas não é o falar por falar, é o falar para expurgar. É a percepção ativa, eu percebo que estou sentindo dor, porque a dor, gente, ela tem um papel muito importante na vida. Tem um episódio de Grey's Anatomy, eu amo Grey's Anatomy, gente, é a minha série favorita da vida. E tem um episódio específico, para quem não sabe, nunca nem ouviu falar de Grey's Anatomy, é um seriado médico focado especificamente em cirurgia. E tem um episódio em que é uma menina que ela é adotada e ela chega com muito sangramento interno. E os médicos cogitam que foram os pais que causaram aquele sangramento interno. Mas aí a menina confessa para um dos residentes que ela tem um superpoder. E o superpoder dela é não sentir dor, que ela é muito, muito forte e que se ele quisesse, ele podia pegar um taco de beisebol e dar na barriga dela, atacar, dar um golpe na barriga dela que ela não ia sentir dor. E aí ela consegue provar para ele que de fato ela não sente dor. Ela não tem um gene específico, que é o gene que aciona a dor no corpo. E isso é extremamente perigoso, porque ela estava passando por várias questões na escola, permitindo que as outras crianças batessem à vontade nela, porque ela queria provar esse superpoder, e ela de fato não sentia dor, então as crianças batiam mesmo nela. Só que ela estava com sangramentos internos horrorosos, assim, né, em pontos drásticos mesmo. E descobriu que ela não tem, né, fazendo lá os testes, enfim, eles descobriram que ela não tem o gene que acessa esse lugar da dor. E o quanto que isso é perigoso, porque a dor aciona que existe algo errado. Tem algum tipo de descompensamento, tem algum tipo de desequilíbrio, tem algo que precisa ser tratado, que precisa ser curado. No caso dela, no episódio, ela precisou passar por uma cirurgia para estancar o sangramento interno que estava acontecendo, mas no nosso caso, trazendo aqui essa analogia para o contexto que estamos falando nessa mensagem, a dor emocional, por exemplo, e agora trabalhando com um exemplo da dor emocional, ela aciona que não tem algum tipo de desequilíbrio nesse relacionamento. Se eu estou mais triste do que feliz nesse relacionamento, se esse relacionamento me causa mais dor do que alegria, por que eu continuo nessa relação então? Por que eu continuo nessa relação se o desequilíbrio está tão grande? Tem algo que precisa ser expurgado, tem algo que precisa ser curado, tem algo que precisa ser estancado. E por vezes, esse movimento de estancar é o afastamento, é o se afastar desse relacionamento, desse contexto, que pode ser um contexto profissional, por exemplo, ou começar a criar uma estratégia, porque sabemos que estamos na matéria. Se é um contexto profissional desafiador, que te causa dor psíquica, dor emocional, ai, meu contexto de trabalho me causa ansiedade, eu fico desanimada, eu fico triste, me percebo com pensamentos depressivos. Quando estou indo para o trabalho, eu chego domingo, final de tarde, já me bate uma sensação de angústia. Então, é você começar a criar uma estratégia a médio e longo prazo para uma transição de carreira, para uma mudança, uma transformação no seu campo profissional. Entende? Então, fazer terapia também pode ser muito importante para te auxiliar a criar essas estratégias para lidar com esse contexto
e até em vias mais práticas também você conseguir se movimentar para começar a criar, a intencionar uma nova realidade para si. Então, essa temporada escorpiana, ela escancara as dores, escancara os nossos traumas, os nossos gatilhos, as nossas questões mais densas, mas é com o propósito de cura. É com o propósito de limpeza, é com o propósito de expurgo, é com o propósito de regeneração. Então nós temos essa lua nova maravilhosa no céu. Até quem quiser fazer aí algum tipo de banho energético. Recomendei ontem o banho de boldo, que é uma erva que trabalha bastante o descarrego, a limpeza de energias mais densas do nosso campo. Mas para quem quiser hoje fazer um banho de alecrim, por exemplo, que eleva a vibração, que te conecta com o lado mais positivo da vida, o alecrim trabalha com a frequência da prosperidade, da alegria. Eu tenho recomendado aqui para vocês mantrar o Salmo 126, tem um vídeo aqui nesse canal que eu gravei para vocês em formato de mantra, em 7 repetições, o vídeo tem 8 minutinhos, para ajudar a lidar com essa frequência escorpiana, que sim, é uma frequência que escancara a dor, com o propósito da cura, mas que por vezes nós precisamos também trabalhar aqui com a sinceridade. Por vezes pode ser sim desafiador lidar com essa frequência escorpiana. Então, ancorar mantras como o Salmo 126, que fortalece a nossa fé e que ancora a alegria. Fazer um banho energético de alecrim hoje, por conta dessa quantidade de água no céu, pode ser bem interessante fazer um banho de alecrim para expurgar energias mais densas, elevar a sua vibração, te conectando com energias mais positivas, abrindo os seus caminhos profissionais e financeiros. Para quem tiver acesso ao alecrim fresco, pode ser 3 raminhos de alecrim. Quem não tiver acesso ao alecrim fresco, pode ser um punhado de alecrim seco, desidratado, aquele que é desidratado. Aí é o mesmo caminho de sempre, colocar 1 litro de água para ferver, a água levantou fervura, você entra com as ervas, abafa, deixa por 15 minutos ainda a água fervendo, depois desliga, mantém abafado, espera a água mornar, depois você vai macerar as ervas, que é esfregar uma na outra para que ela solte a propriedade. Você vai tomar o seu banho de higiene. Após o banho de higiene, você joga do pescoço para baixo o banho de ervas, o banho energético. Não se seca esfregando a toalha no corpo, tá? Dá batidinhas, leve batidinhas. Eu tento deixar me secar naturalmente. Após o banho, não saia mais de casa, não vá trocar energia na rua. Conserve esse campo energético que você acabou de criar e vá dormir, vá deitar, vá fazer a sua rotina da noite. No outro dia de manhã, você sai normalmente. Certo? Faça testagem na pele também, porque não sabemos se você tem algum tipo de reação alérgica ao alecrim ou ao boldo, para quem quiser fazer também o banho de descarrego, o banho de boldo hoje, super bem-vindo. Boldo, alecrim, né? Intua, use a sua intuição. Até para sentir, ah, Hilari falou alecrim boldo, mas estou sentindo outra erva. Ok, siga a sua intuição, porque ela é a sua bússola interna. Aproveite, apenas aproveite essa lua nova escorpiana tão poderosa, tão magnética e com um poder de cura muito grande. Certo, meus amores? Desejo uma linda sexta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.